Olá, eu sou o Daniel Dantas Lemos e hoje eu quero falar um pouco sobre machismo. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu estava no meu carro com minha esposa e minha filha, Kenny e Alice, e alguma discussão que nós tivemos no carro, a Alice tomou meu partido, considerando que eu tinha razão, falando para a mãe que ela estava errada. E de imediato a minha reação foi dizer para ela: Ó, filha, eu quero te ensinar uma coisa, eu quero falar com você sobre sororidade. E como é que eu expliquei o que era sororidade para minha filha? Eu propus a ela que, em quaisquer circunstâncias em que eu e a mãe dela estivéssemos discutindo, que ela procurasse sempre tomar o partido da mãe. Eu disse: porque vocês precisam estar juntas, vocês não podem andar sós. Um dos aspectos mais funestos desse fascismo que graça no Brasil hoje, que cresce no Brasil hoje, eu não falo de qualquer direita, eu falo da direita fascista que tem crescido no Brasil, muito bem explorada, muito bem analisada pela Márcia Tiburi no livro Como Conversar com um Fascista. E um dos aspectos desse fascismo diz respeito à sua a inversão do papel da vítima. Falei sobre isso em um outro vídeo quando discutíamos a questão de gênero a partir da discussão dos planos de educação, em particular o Plano Municipal de Educação de Natal. E essa inversão da vítima, inversão do papel da vítima, tem produzido situações em que aqueles que minimamente propõem um discurso ou um diálogo sobre a exploração, sobre a opressão do outro, têm sido vitimados, têm sido transformados em algozes. São vítimas duas vezes. E é triste quando a gente vê que esse processo acontece também, e principalmente com jovens. É um sinal de burrice. Burrice é uma categoria analítica que a Tiburi usa no seu livro. A burrice é a incapacidade de perceber a realidade daquilo em que se está inserido. É como um sujeito que fala de heterofobia diante de um cenário de extrema homofobia no mundo. E esta semana, hoje em particular, na quinta-feira, dia 10 de março, as estudantes do laboratório dos cursos de comunicação, do Departamento de Comunicação da UFRN, lá no Laboratório de Comunicação, propuseram uma reflexão, uma ação política em torno do machismo. Eu quero dizer, eu quero me reconhecer como um machista. Está na nossa estrutura social, está na nossa estrutura de pensamento, está na forma como nós fomos educados, é mais do que isso, está na forma que nos satisfaz, dá prazer viver na situação de exploração, quando você é o explorador. Eu estou no papel do explorador, mas eu tenho aprendido muito sobre questões de gênero, sejam elas questões LGBT ou seja elas sobre o papel da mulher e o feminismo, desde que eu me tornei professor universitário de educação exclusiva lá na Universidade Federal do Ceará, antes de vir para cá, para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde a convivência com meninas militantes, meninos militantes, com aqueles e aquelas que militam na questão de gênero, sejam aqueles LGBTs que estão lutando pelos seus direitos, pelo reconhecimento dos seus direitos e o principal deles, o reconhecimento do direito de não ser agredido ou morto por ser quem é, assim como também o papel das feministas e da luta das feministas, que é uma luta feminina. O protagonismo é delas. E eu tenho tentado aprender com elas a ser menos eu, machista. E, inclusive eu brinco dizendo que eu sempre gostei muito do Sartre, e nos últimos tempos tenho lido muito Sartre, mas eu não tinha lido Simone de Beauvoir. E aí eu decidi ler O Segundo Sexo. Vamos ver se eu chego lá em um processo de conversão que é difícil. Mas somos machistas e
temos sido fascistas, e o fascismo tem essa dimensão de destruir o outro, calar a voz do outro na esfera pública. O fascismo tem como sua base a exclusão do diálogo, da ética e, portanto, a morte da política, porque você não dá ao outro o direito de existir. E esta semana, a motivação que as estudantes tiveram para essa ação é um exemplo de como o fascismo graça entre os jovens. A turma de calouros de publicidade tem promovido, pelo menos uma parte dela, tem promovido um cyberbullying contra uma aluna, uma estudante feminista, e que começou a se levantar, a questionar em sala de aula posturas evidentemente machistas e agressivas da parte de alguns estudantes, de alguns meninos. E esse grupo terminou, essa turma terminou excluindo essa menina, inclusive do grupo do WhatsApp, e feito cyberbullying, montagens, postagens, chamando-a de louca, e isso tem sido de uma maneira muito agressiva contra ela. E o tema da campanha que as estudantes lançaram hoje é Eu Não Ando Sozinha. É uma forma de dizer que elas, vítimas, estão juntas e podem se apoiar e se fortalecer, e os machistas não passarão. Então eu queria gravar esse vídeo em solidariedade às meninas que estão lutando, protagonizando essa luta contra o machismo. É a luta de todos nós. O machismo mata, a violência contra a mulher mata. E não é só mata simbolicamente, mata fisicamente. Não é só brincadeira. Nada é só brincadeira. Há uma dimensão muito agressiva da destruição do outro. E esse cyberbullying, essa agressividade contra o outro, contra ela, contra essa menina, precisa ser rechaçada por todos nós. Vocês não passarão. Vocês têm que aprender a dialogar. Vocês têm que conviver com o outro. O outro existe. Vocês não são donos da história dele. Vocês não são donos da história da comunicação. Vocês não são donos da história dessa menina. Vocês não têm poder sobre ela. E vocês precisam ser parados quando fazem ações desse tipo contra quem quer que seja. Vocês não passarão. No que depender de nós, vocês não passarão. E eu concluo lembrando que é triste ver isso, sentir, experimentar isso na Semana da Mulher. Uma semana que não é para celebrar, não é para comemorar, não é para mandar flores, mas é para lembrar esta luta. A luta pela existência, a luta pelo direito de ser quem é, e a luta pelo poder de ser quem é. É isso.